Deixa eu cumprimentá-los. Kobayashi, Nelson Kobayashi já está aqui. Muito bom dia para você, meu amigo. Para você também, Carlos Aros, é sempre um prazer aqui estar com você e com todos os nossos amigos aqui do Morning Show. Deixa eu cumprimentar também Felipe Monteiro. Querido, bom dia pra você. Bom dia, Aros. Bom dia, meu querido Nelsinho. E sem rodeios, o Mano Ferreira. Venha pra cá, mano. Faça essa entrada triunfal. Abunde-se. Fique conosco. Muito bom dia, querido. Tudo bem. Ele tava ali esperando, entra, não entra. O Aros não para de falar, então já chega logo e já fica conosco aqui pra essa manhã. Agora sim, a nossa bancada está completa. Vamos começar de olho no Supremo Tribunal Federal. Isso porque hoje é a última sessão da ministra Rosa Weber como presidente da Corte. Ela vai completar, gente, 75 anos na próxima segunda-feira. E a gente sabe, essa é a data para aposentadoria compulsória, né? Idade limite para aposentadoria compulsória. Quem assume o cargo, no lugar dela, é o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí aqui é o seguinte, todo mundo gosta de bastidores e a gente tem um. O presidente Lula deve receber hoje, fora da agenda presidencial, Bruno Dantas e o Jorge Messias para discutir a sucessão da Rosa Weber. Vale lembrar que esse papo ganha cada vez mais força e que os dois estão disputando a indicação com um terceiro nome, o ministro da Justiça, Flávio Dino. O advogado-geral da União, Jorge Messias, é aquele mais preferido, queridinho da ala ideológica do PT. Já o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, é aquele que a ala política do governo prefere. E toda essa articulação gera o quê? Gera uma boa discussão e uma boa análise aqui desses três. E eu começo por quem? Vou começar pelo Mano. Temos esses três nomes. Hein? O que, Mari? Fala de novo comigo. Posso? Ah, então tá bom. Muito obrigado. Ô, Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. O Dino ocupa um papel de grande protagonismo no governo. É um ministro que está sob os holofotes e com uma atuação muito forte. Dá para dizer que ele é da linha de frente do governo, com as pautas prioritárias e fazendo um trabalho interessante. A gente pode dizer até aqui. O Dantas e o Messias também, nas frentes em que atuam, são estratégicos. É uma escolha de Sofia esta do presidente Lula, não é não? Pois é, e eu acho que a primeira coisa que se destaca é o quanto certa narrativa identitária não tem nada a ver com a política real, né? Acaba ficando muito sendo usado de forma assim, simbólica em narrativas eleitorais, como se fosse a coisa mais prioritária, ter uma mulher, ter um negro. E a gente vê que, na prática, a escolha de quem vai suceder a Rosa Weber atende a outros critérios, atende a um critério muito mais pragmático do presidente Lula de pensar o que ele deseja na composição da Suprema Corte. Ele já disse algumas vezes que ele deseja um ministro com quem ele possa trocar ideia pelo telefone, o que não digamos assim, o motivo mais republicano para você indicar alguém. É um motivo até que quebra o princípio da impessoalidade que devia guiar a administração pública. Agora, se ele vai escolher alguém com mais capacidade política de transitar entre o meio político ou alguém que seja, digamos assim, um político do mundo jurídico? Eu acho que essa é a questão que ronda qual vai ser, no fim das contas, o critério que ele vai escolher. Agora, se for o caso de escolher o Flávio Dino, que é alguém que saiu do mundo jurídico e entrou na política já há muitos anos, ele mata dois coelhos numa cajadada. Por quê? Porque muita gente no PT tem ciúme do protagonismo do Flávio Dino e também se fala sobre o cenário do pós-Lula, quem pode ocupar um protagonismo na liderança da esquerda, e levar o Flávio Dino para o Supremo seria uma forma de tirá-lo desse jogo da sucessão do Lula, o que para muitas alas do PT é desejável. Então, isso pode acabar acontecendo. Agora, nessa linha, um jurista com traquejo político ou um político com conhecimento jurídico, PT?
Aros, eu acho que o Lula, como bem disse o Mano, tem um único critério na cabeça dele, né? Ele quer a aproximação do ministro que ele indicar. Então, ele está procurando essa aproximação. E é bom lembrar, Aros, que hoje é um dia histórico, né? A somente terceira mulher nomeada para o STF vai se aposentar da corte, não é? E a Rosa Weber tem tido nos últimos meses, nas últimas semanas, vários posicionamentos que colocam o Lula em xeque, né? É bom lembrar que no Conselho Nacional de Justiça, que ela preside, ela aprovou a lei de paridade da progressão de mulheres e homens nos tribunais superiores no Brasil, né? Ou seja, se tiver um homem que foi alçado ao Tribunal de Justiça como desembargador, a próxima nomeação no Tribunal de Justiça será de uma mulher, não é? Só por merecimento, né? Por merecimento ou antiguidade. Antiguidade não. Não, vai ser uma lista separada, né? Lista só de homens por merecimento. Isso. E lista só de mulheres por merecimento. E aí vai coordenar essas duas listas, né? E além disso, a Rosa Weber, né, colocou na pauta, né, o debate sobre o aborto, né? Primeiro voto que foi dado em relação ao aborto, o pessoal não entendeu muito bem por que ela colocou o voto no julgamento virtual, foi exatamente para mostrar o símbolo, né? As mulheres têm que participar da discussão jurídica sobre o assunto, né? Então a Rosa Weber, ela deixou o voto dela consolidado, né? Para não ficar os votos somente nos 9 ministros homens e agora talvez 10 ministros homens. Em relação à sucessão, né? Os 3 nomes que estão aí, é bom lembrar, por exemplo, eu não vi ninguém falando sobre o assunto, né? O Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, foi a primeira pessoa do Judiciário, se eu conseguir reduzir o Tribunal de Contas ao Judiciário, né, que é o órgão administrativo, mas é o Judiciário, né? Foi o primeiro nome do Judiciário a ir contra a Lava Jato, né? É bom lembrar que foi do Bruno Dantas o pedido para o Toffoli para ter acesso às conversas do Vaza Jato, não é? Então, o PT e o Lula é muito grato ao Bruno Dantas por conta disso, né? A ação do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o Deltan relacionado às diárias, veio do Bruno Dantas, não é? E o Dino, como bem disse o Mano aqui, concordo com ele, ele é um nome que o Lula consegue resolver 2 assuntos, né? Consegue resolver o assunto relacionado a tirar o protagonismo político do Dino e, ao mesmo tempo, na minha opinião, né, o Dino, é bom lembrar que no ano passado, quando o Lula foi questionado por que não tinha negro e mulheres no ministério dele, ele falou, e o Dino? O Dino é o quê? Então, ou seja, o Dino, na verdade, seria uma cota negra na cabeça do Lula também. Então, o Lula resolveria o problema também do identitarismo. Sim. Agora, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, né? A Rosa Weber emparedou o Lula nos últimos meses e semanas para ter outra mulher nomeada por ele, né? E é um absurdo, realmente, o Lula não indicar uma mulher no STF, né? Se a Rosa Weber sair, é bom lembrar que vai restar somente Camelúcia, ou seja, de 11 ministros só tem uma mulher, né? Acho que nem a indicação em si, mas pelo menos entre os 3 cotados, que uma mulher não esteja, né? Não tem nem cotada. Porque é como se não houvesse uma mulher com conhecimento e com estatura para isso. E a gente sabe que existe na magistratura em grande quantidade. Agora, Koba, dentro dessa definição, tem também o potencial de proximidade que se espera. Isso ficou claro com a escolha do agora ministro Zanin, que eu suponho seja um critério que o presidente, ainda que, e aí o presidente não o Lula em si, mas qualquer presidente leve em conta, ainda que não vocalize essa intenção, né? Esse critério, né? E às vezes até vocaliza, como ele mesmo já falou no caso de alguém com quem ele quer ter conversas. E não é uma peculiaridade dele, o ex-presidente Bolsonaro também falava que o indicado seria alguém com quem ele pudesse tomar tubaína. Então, assim, é a mesma coisa. É uma escolha interessante. É muito bom, aliás, diga-se. Eu gosto de tubaína. Eu gosto de bem gelado. E aí, Aros, neste caso, eu acredito que pesaria a favor do Jorge Messias esse critério da proximidade, porque é alguém
próximo ao presidente Lula, na verdade, não diretamente a ele. Ele vem muito por conta da Dilma também. Ele era muito mais próximo lá da presidente Dilma e está nesse cargo de AGU por conta disso. Já o Bruno Dantas, ele tem um apoio um pouco mais pulverizado, não é propriamente do PT e do Lula em razão disso que o PP falou da Lava Jato, mas tem muito apoio dos partidos de centro, daqueles que estão permeados nas agências reguladoras, que todas têm contato com o TCU, que é o órgão superior, aquele que revisa as decisões das agências reguladoras. Então tem também ali MDB e alguns outros partidos que fazem uma campanha pelo Bruno Dantas. Já o Flávio Dino, diferentemente de Jorge Messias e Bruno Dantas, não é alguém que está, no tempo recente, habituado às decisões jurídicas. Ele foi juiz. Ninguém nega que ele tem essa carreira jurídica, mas ele foi juiz por 12 anos e é político há 17. Ou seja, ele é muito mais político do que juiz. A Constituição estabelece como requisito o notável saber jurídico. E quando alguém vê o Flávio Dino, não o enxerga de primeira como um jurista, o enxerga como um político. Ele se notabiliza não pelo conhecimento jurídico, mas pela atuação política, o que eu não acho tão bom para o Supremo Tribunal Federal, em especial neste tempo que a gente precisa de uma harmonia entre os poderes, de despolitizar as decisões do judiciário, e eu acredito que o presidente Lula possa refletir com isso também por uma questão. Qual? Não dá para acreditar em lealdade, se ele quer essa proximidade com o próximo ministro, de alguém que é político, porque lealdade não é algo tão comum assim na política. Você reduz muito o Dino, cara, político. Eu acho impressionante. O Dino é um jurista de mão cheia. O Dino foi juiz federal durante 12 anos. E é político há 17, governador, pediu toda a decisão do Dino administrativa está relacionada com questão jurídica, bem basada juridicamente. Ele é ministro da Justiça hoje em dia, né, o maior cargo dentro do judiciário, né? É bom lembrar, por exemplo, que embaixo dele tem o Conselho Nacional, tem o Secretaria Nacional de Justiça, que lida com os tribunais superiores. Ou seja, o Dino, ele é um jurista também, qualificado também. Mas, falar que falta notório saber jurídico para o Dino... Não falta, mas ele não se notabiliza por isso. Ele se notabiliza por ser político. Ele não é alguém que atua na política. O Michel Temer é jurista é jurista ou político? Jurista e político. Aí que está o problema. É um grande nos anos 90, se a gente for pensar nos anos 90, o Michel Temer era conhecido como um constitucionalista, doutrinador, professor e tal. Mas hoje, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que é o Michel Temer? É político, ex-presidente. Mas usa o seu argumento aí. 12 anos como jurista, 16 anos como político. E o Michel Temer? Michel Temer é o maior constitucionalista do Brasil. Tudo bem. Dois maiores. Ele é jurista. Mas eu acho que tem uma coisa na equação. Mas uma coisa anula a outra? Não, eu não entendo esse argumento do Koba. Mas eu acho que tem uma coisa que não anula nada. É claro que... E eu acho que tem uma coisa que não dá para tirar da equação, que é, a gente vem de uma eleição polarizada, a gente vem de um contexto onde uma parcela expressiva da sociedade tem mostrado desconfiança em relação ao judiciário e ao Supremo, e a gente precisa pacificar o país e, por respeito à democracia, por zelo à democracia, a gente precisa ter um esforço de resgate da credibilidade do judiciário e do Supremo em específico. Então, nesse contexto onde você precisa, por zelo à democracia, resgatar a credibilidade, você indicar alguém que é conhecido por ser político é muito ruim para a credibilidade. Um detalhe só. A gente está vendo agora a saída da ministra Rosa Weber do STF, presidente, inclusive, foi ministra por muitos anos, e é uma pessoa que não fala fora dos autos, é uma pessoa discreta, que atende aos requisitos que se espera de um juiz, não só pelo conceito moral, mas também por imposição da lei orgânica da magistratura. Você espera que o Flávio Dino, se tornar ministro do STF, que ele também vai ser discreto? Que ele não vai dar entrevista? Que ele não vai fazer críticas públicas? Que ele vai agir como o que se espera de um juiz, com discrição? Você acha mesmo isso, Pepe? Mãe de Ná você agora, né? Você está prevendo o futuro. Não, tô olhando para o prevendo o futuro. Tô olhando para como será o Dino como ministro do STF? Com base no que ele faz hoje. Eu tô falando de presente e passado. Para com isso. Ele fazia o que ele faz hoje. Você acha que isso? Eu acho que ele vai se investir no STF e não vai mudar totalmente. E não vai fazer politização com assuntos jurídicos que estão em pauta, claro. É isso que eu espero de ministro do STF, né? Mano, desculpa, mano. Você não vai pacificar a sociedade brasileira que vive na polarização, vive nesse ódio
absurdo e obtuso, né? Não respeitando a Constituição Federal. Como assim? E faz parte da Constituição. Mas quando você fala que quem indica o ministro do STF? O presidente da República. E é aprovado pelo Ou seja, Senado. que está na Constituição Federal. Na minha visão, como um democrata, liberal, preocupado com as instituições, com a credibilidade do sistema político e judiciário brasileiro, era importante que o sistema político brasileiro, na figura do presidente e dos senadores, muda a Constituição, então. Levassem em conta muda a Constituição, contexto. Então. Não, como assim? Tem que levar a consideração nada. Claro que pode levar. Tem que levar notório saber jurídico e reputação ilibada. São os requisitos constitucionais, né? Ponto. Ninguém está falando que vai ser legal se o candidato tem... Por que o Senado que avalia? Porque é preciso ter também pertinência política. Isso está no próprio design da Constituição. Porque é uma questão federativa. O Senado também. É uma casa política. Então tem uma avaliação política da pertinência de uma indicação num dado momento. Eu sempre defendi isso publicamente, inclusive em alguns artigos que eu escrevi, não é? Que para resolver essa politização da escolha do ministro do STF, tem que ter a cláusula da minoria. Você colocando, por exemplo, uma cláusula de que tem que ter aprovação de 2/3 do Senado, né? O presidente, quando ele for indicar alguém, ele vai indicar alguém que tem apoio de todo mundo. E para ter apoio de todo mundo, tem que ter um consenso grande. E para ter consenso grande, tem que indicar um jurista que está fora da órbita dessa discussão pequena. Exato. É isso. Mas é isso que eu tô falando. Isso tem que mudar. Mas a regulação atual... A indicação do presidente da República tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Mas o PP, você está levando a discussão para outro lado. Ninguém está falando que vai ser ilegal, inconstitucional, vai ser fora da regra a indicação do Flávio Dino. Se o Lula indicar e o Senado aprovar, ministro, parabéns para ele. Assim como eu acho que não teve problema nenhum na indicação do Zanin. Não fere impessoalidade, não está tudo dentro do jogo jurídico que a Constituição permite. A questão é que a gente está aqui avaliando se faz bem ou se faz mal o presidente Lula de indicar um ministro da Justiça que foi governador, que é político há 17 anos e que tem no seu histórico, no seu currículo, já há muito tempo uma atuação jurisdicional como juiz. E além disso, vamos lembrar que o presidente Lula foi eleito com votos de pessoas que acreditaram numa promessa de frente ampla pela democracia, ou seja, fez parte do discurso político que legitimou a escolha de Lula como presidente da República, a democracia, a defesa da democracia como um critério central. E mais do que isso, compromisso com a valorização da mulher, paridade de gênero. Claro que tem a ver. Não tem nada a ver indicação para a Suprema Corte com a democracia. Claro que tem. Eu te falo quais são as maiores ameaças hoje à democracia brasileira? O grau de desconfiança que a sociedade tem das instituições. A Corte não Suprema, existe democracia que sobreviva se a sociedade não confiar nas instituições. Mano, a Corte Constitucional no mundo todo tem um papel contra-majoritário. Sim. Né? Ou seja, é grande conflito. O que é contra-majoritário com democracia? Democracia é a regra da maioria. É que você está confundindo. A regra da... Não, peraí, eu tenho que reduzir para fazer o ponto aqui também, Koba. Deixa eu acabar de falar. Então fala, depois eu te explico. E a Corte Constitucional, ela é contra-majoritária. Às vezes, ela tem que ir contra a regra da maioria para fazer prevalecer o direito fundamental, individual e a Constituição Federal. Concordo, mas Ou seja, esse argumento que a indicação do Supremo vai contra a democracia... Eu não estou falando para fazer um plebiscito. É que você está entendendo, mano, falar sobre democracia como se democracia fosse só simplesmente a vontade da maioria. Não é nesse sentido. Democracia, além de atender à vontade popular, é também respeitar as minorias e respeitar a paridade de democracia constitucional, Cuba. Só para te corrigir. A valorização das questões raciais e principalmente os compromissos que foram feitos. Isso é democrático. Não, isso é democracia constitucional. Calma, Pepe. Está errado no conceito. Você pode me interromper? Desculpa. Bom. Porque a questão é a seguinte, a gente tem que levar, do ponto de vista do que o Mano dizia, também os compromissos. Isso também é democracia, é respeitar aquela ideia que o elegeu. O presidente Lula fez compromissos com esses grupos de mulheres, de valorização das questões raciais e agora, diante das duas primeiras oportunidades que tem, nomeia 2 homens brancos e com um detalhe. O Jorge Messias é um evangélico e provavelmente, se o presidente Lula o indicar, vai estar nomeando alguém terrivelmente evangélico. Tem esse detalhe também. Conservador que vai se juntar ao outro conservador, Cristiano Zanin, contra aquela esperança daqueles que o elegeram. Tem esse detalhe também, essa pimenta. Mas como essa decisão, eu suponho, seja um daqueles segredos de alcova, só há 2 pessoas, portanto, que podem responder de antemão qual deles 3. Mas
nós aqui vamos fazer o nosso exercício de futurologia. O bolão do Morning Show. Então, eu começo com você, mano. Em qual dos três? Dino, Messias ou Dantas? Eu aposto em Dantas. Dantas. Pepe? Eu aposto em Dino. Dino. Eles vão ficar em cima do muro maravilhoso. Vai. Não. Messias, vai, pronto. Não, deveria ser o Jorge Messias, mas eu acredito que seja o Flávio Dino. Então, 2-1 pro... Nenhum voto pro Messias? Embora ele tenha esse currículo. Não, eu acho que não vai, não chega. Porque ele tem ele ficou muito conhecido por causa daqueles áudios que foram vazados lá na época. É o áudio do Tchau Querida. É o Tchau Querido Bessias, né, na verdade. Mas ele é uma figura que tem uma longa carreira e que tem um currículo invejável que o faz ser apto a pleitear essa posição. Mas nenhum dos três vota nele. Não, eu te falo por quê, rapidinho, brevemente, né? O Lula foi muito criticado por conta da nomeação do Zanin, porque as últimas decisões do Zanin foram completamente conservadoras, não é? Então, o Messias, a gente não sabe o que esperar dele nas decisões judiciárias. O Dino, todo mundo sabe como é que o Dino vai votar em relação ao aborto e como é que o Dino vai votar em relação à pauta que tem um pouco de teor ideológico. Entendi. Senhores, então 2-1 para o Dino. Vamos guardar, Mari, essa gravação aqui. Com tristeza. Para a gente poder definir se acertamos aqui nesse bolão, se a nossa rinha de juristas acertou ou não a votação pelo... Tem que valer uma pizza. Tem que valer o quê? Uma pizza, pelo menos. Uma pizza? O Negroni. Não, pera aí, o Negroni eu acho melhor. Mas deixa eu entender uma coisa com vocês três antes aqui, enquanto a gente vê belas imagens lá do Supremo. Vocês não acham que um quarto nome correndo por fora poderia surpreender a todos nós, rapidamente? Eu acho que não. Corria ali o nome do próprio Pacheco, presidente do Senado, mas está muito distante de qualquer possibilidade neste momento. Pelo menos eu acredito que vai ficar entre os três mesmos. Bom, então tá bom. Então vamos aguardar 2-1 pro Dino no nosso bolão do Morning Show. E olha só, hein?